E então eu vou dar boa noite para vocês, né? Boa tarde. Esse é o projeto Circulação. E nesse projeto em específico a gente tem alguns eixos temáticos que a gente está trabalhando. O último que a gente fez, né, foi sobre criação artística e processos, né, de criação. Esse vai ser sobre arte, educação e mediação cultural. Pelo que eu vi aqui do nosso público, eu vou até perguntar para vocês depois, quando a gente começar a participar e conversar. Eu quero saber um pouco, né, a gente vai falar um pouco sobre quais são as intenções de vocês, né, o intuito de vocês em pensarem mesmo arte, educação e mediação cultural. Muitos aqui eu sei que é pela questão da profissão e da formação, né? A gente tem professores, tem pós-graduandos em humanidades, a gente tem uma gama bem diversa assim, de pessoas e de formações que estão aqui por diversas motivações, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse projeto está sendo realizado através dos recursos da Lei Aldir Blanc, né, que é a Lei Federal 14.017 de 2020, pela Prefeitura de Poços de Caldas. E esse edital em específico, né, que a gente está trabalhando, ele é o edital de atividade de formação. Primeiro eu vou me apresentar, acho que quem já está aqui, a maioria já me conhece, alguns não, mas a maioria já me conhece. Meu nome é Larissa Freitas, eu sou produtora cultural, por formação, né? Minha formação acadêmica, eu sou bacharel em produção cultural. Hoje eu faço pós-graduação em Humanidades pelo Instituto Federal de São Paulo, em São João da Boa Vista. Eu tive algumas formações profissionais que foram muito importantes, né, para que eu possa estar aqui conversando com vocês. E eu vou citar só algumas delas, mas que foram as que mais me marcaram nessa escolha de como isso se elegeu o meu tema de pesquisa. Então, eu fiz depois eu vou falar mais para vocês sobre esse seminário, né, de processos criativos na arte e educação pela Funarte. Eu fiz um curso também de educação em audiovisual pela UFSCar, fiz gestão cultural pelo IFSU de Minas e gestão cultural e desenvolvimento, que foi o último curso que eu fiz pela UFPB. E como atuação, eu sou arte educadora pelo projeto Olhar Escolar, né? Arte educadora e mediadora, porque a gente vai hoje saber um pouco sobre essa diferenciação, por mais que essas duas áreas elas sejam correlatas. Sou curadora e produtora do projeto Cine Olhar. E também sou bolsista, né? Eu fui bolsista em artes visuais pelo BDMG Cultural, que foi uma experiência incrível, assim, para mim, mais recente. Como eu disse, eu vou repetir aqui a nossa equipe, então nós estamos completos, né? Eu sou a mediadora desse encontro, o Paulo Totti é o editor de vídeo nosso, a Simone Venâncio, ela é a nossa tradutora e intérprete de Libras, e a Valéria Freitas é a nossa produtora executiva, que está aqui também com a gente. Eu agradeço toda essa equipe, porque todo mundo se organiza para que a gente possa fazer com que isso aconteça, né? Para que a gente possa estar junto. Então, eu quero muito agradecer essa equipe que está com a gente, está comigo de novo. Como eu disse, a primeira pergunta que eu ia fazer, por ser um público mais diverso, né? Por mais que eu conheça vocês, a gente ainda nem sempre a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso. Então, eu queria perguntar para vocês quais são as motivações de vocês. E aí, quando eu digo as motivações de vocês, eu quero saber por que vocês se inscreveram, né, nesse debate sobre arte, educação e mediação, assim. Esses temas são já... Tem temas que são mais antigos, como arte e educação, ela já é um conceito mais antigo, assim, a gente já trata de arte e educação já faz uns séculos, mas a mediação cultural é algo considerado relativamente novo. Então, eu queria saber das motivações de vocês, porque vocês podem ser sinceros também, pode falar, tipo, assim, pela certificação, eu gosto de horas de certificação, faço faculdade, é importante para mim, mas a gente pode estão acontecendo muitos cursos especificamente, né, e o tempo todo, então você pode emitir certificação de qualquer forma, mas acho que a gente, por algum motivo, a gente escolhe, de fato, a gente elege ou não fazer alguma coisa ou outra, né? Porque a gente também não dá conta de tudo. Então, eu queria saber as motivações de vocês. Quem quiser começar falando, à vontade.
Abra o microfone, chegou esse momento. Carlos já abriu. Nossa, você realmente passou a bola para mim, né. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Fadiga, sou sanjoanense, apaixonado aqui no um pouquinho mais abaixo da serra. Sou professor de canto coral, eu dou tanto aulas particulares quanto oficinas, de coral e de musicalização na prefeitura, ou dava, melhor dizendo, antes de pandemia e tudo mais. Agora os projetos estão todos um pouco incertos. Eu acho que assim, o primeiro motivo de eu estar aqui essa noite, primeiro é beber dessa incrível profissional que é a Larissa, né? Essa minha colega aí de pós-graduação, que sempre tem algo de interessante para acrescentar. Mas fora isso, eu sou uma pessoa que eu não tenho uma formação formal em música. Eu participei de projetos acadêmicos e sociais durante a minha vida e eu fui construindo essa minha identidade de artista, com o tempo, eh, justamente direcionada para a educação. Então, toda vez que eu tenho uma oportunidade de ampliar esse horizonte, tanto de uma maneira, técnica quanto de uma maneira mais empírica, isso é incrível. E eu acho que a gente estando aqui reunido entre artistas, educadores e qual que é aquele terceiro termo, né, mediadores, artistas, educadores e mediadores, eu creio que eu vou consumir muita coisa aí de vocês que vai me enriquecer muito, vai me melhorar muito, não só como artista, mas também como profissional. Então, acho que a minha motivação é essa, meio clichê falar, mas a minha motivação para estar aqui é essa. Eu nem sabia que tinha certificação, descobri agora ao vivo, mas é isso Olha que aí. presente. Ah, é, né? Uau! Então, Assim como o Carlos, eu acho que é interessante falar também que a minha formação também está nesse nível, assim, por mais que eu tenha me formado em produção cultural, a formação em produção cultural ela é feita para que a gente possa ir para esse lugar de realização de projetos, né? A gente está por trás dos projetos, é a fase da produção, é você que pensa, organiza. Essa formação em mediação cultural e arte-educação foi se dando por essas outras formações não formais, igual o Carlos falou, exatamente. Minha formação não é voltada para isso, né? Eu não fiz, por exemplo, museologia, né? Mas eu trabalho hoje como mediadora a partir de projetos socioculturais. Existem diversos campos onde um arte educador, onde um mediador ele pode atuar, né? Então, eu quero ouvir então as participações de vocês. Obrigada, viu, Carlos? E aí, gente? Vocês são tímidos? Eu sei que Cecília está fazendo, por exemplo, Cecília está fazendo pedagogia, Fabrício está fazendo geografia, né, Fabrício? O Fabrício, inclusive, estava tentando, inclusive, entrar na pós-graduação que eu e o Carlos a gente está. Achei bem legal. pô, já vamos estender aí umas possíveis boas-vindas, né? Espero que você possa ingressar, que você seja aprovado no processo. E vamos adorar te ter como colega. Então, agradeço pela recepção, mas, assim, já sou graduando, já graduei já em geografia, já, né, já sou professor, já estou atuando na área, e a pretensão sempre, a gente sempre, como você falou, sempre a gente beber mais do conhecimento. E o título do encontro já fala, a arte e a educação. Hoje em dia, para ser educador, você tem que ser um artista, né? Já começa por aí. Eu acho que essa parte já me cativou. E você estando se capacitando para poder
pensar assim, que sociedade eu quero para o futuro, né? Que sociedade vamos ser? E tudo a partir da arte. A gente vê a parte histórica, a gente vê isso, que a sociedade se deu muito através da arte, né? A gente está hoje como estão através da arte. E isso é uma forma de estar se relacionando com essa parte histórica, contemporânea, e a gente sempre tem algo a aprender. Não existe aquela pessoa que está completa hoje. Sempre a gente tem a aprender. E acredito que eu vou aprender muito nesse curso. E aproveitar essa oportunidade que a Larissa comunicou, tudo. Eu agradeço pelo carinho dela e de todos, né? Pessoal, obrigado. Eu que agradeço. No final, eu tenho uma questão para você. Eu estou guardando ela aqui dentro de mim, que aí no final eu vou falar para você. Ai, ai. Mais uma participação, pelo menos, gente. Larissa, eu posso? Pode. Boa tarde para todo mundo. Eu me chamo Alan Oliveira. Eu estou cursando pedagogia, estou no 6º semestre aqui em Poços. Estou como bolsista em arte e educação. Trabalho na área social, mas acabo envolvendo arte e educação também, né? E foi por isso que eu escolhi o curso, participar dessa conversa com vocês, porque eu acredito que vai ajudar a crescer muito referente à arte e educação. Também mexo com teatro, mas mais informal, mas sou apaixonado, totalmente apaixonado por educação e por arte. Então, vamos lá. Que ótimo, Ana. Fico muito feliz também de receber você. Com o Pablo também o encontro foi mais ou menos esse, assim, a gente tem essa vontade em comum. Pelo que eu vi aqui, a Kétura também, ela contou para a gente um pouco da história dela, que ela já trabalha com educação há 14 anos. Ela é técnica em assuntos educacionais no campus de São João da Boa Vista, né, onde o curso pós-graduação, e ela está numa 3ª graduação agora em pedagogia. E ela se interessou por esse tema ser novo a ela. E a Letícia Batista disse que também cursa pedagogia, trabalha na educação já há 2 anos, e ela trabalha em uma escola particular, e que a arte em si ela fica um pouco de lado. E isso chamou muita atenção dela para o curso ser algum tipo de oportunidade para ela conhecer um pouco mais e conversar com os alunos. Muito interessante ouvir a experiência de outras pessoas que já estão na área educacional. E esse é um discurso que a gente percebe muito, de como a arte e educação, ela perpassa somente o ensino em artes, né? A arte, ela está naquele horário regrado do ensino em artes, ela está restrita àquele horário, você não faz utilização dela em outras disciplinas, o que deveria ser muito mais bem aproveitado, porque a arte, ela pode tratar de qualquer tema, né? A gente, desde a matemática, desde as exatas, as humanidades, as biológicas, tudo isso perpassa o caminho da arte. Então, a gente tem trabalhos artísticos que vão para todas as áreas possíveis. Então, realmente, quando a gente tem esse discurso mesmo de que a arte ela fica de lado dentro do conteúdo pedagógico, né, do programa pedagógico, então é cada vez mais importante que a gente que está nesses espaços, ocupando esses espaços, que a gente promova um tipo de diálogo que seja fortalecedor dessas ações, né? Para que a gente possa saber como sugerir, né? Mesmo que a gente não seja professor de matemática, por exemplo, ou que a gente seja professor, não seja professor formal, que a gente possa sugerir, possa colaborar com que essas ações aconteçam nesses espaços, assim, que já são institucionalizados e que precisam desse novo olhar sobre a criação artística. Então, se vocês quiserem continuar no chat falando também, a Cecília também acabou de falar que queria saber mais sobre arte e cultura, e a Cecília também cursa pedagogia, né, Cecília? Sim. Estou no 1º semestre ainda. Junto com a minha mãe, que minha mãe está cursando pedagogia também na UENG. Então é muito. Quem muito que é? bom. Quem Valéria, que é? minha mãe. Sério? Sério? Não é possível. Não. Nossa, não é possível. Valéria é minha mãe. Gente, se alguém quiser ir falando também, eu vou passar para o próximo slide, mas podem me interromper a qualquer momento, tá? Fique à vontade.
Eu queria falar que Fala, Júlia. escola de humanidade, tudo, que realmente nas escolas a gente não tem muito essa parte da arte focada, né? Por exemplo, quando eu estava no ensino fundamental, a gente tinha aquela arte que não era em si aquela educação, e sim só a parte do desenho, né? E igual você falou, que independente se você é professor de matemática, de outras matérias, dá para levar a arte para todos esses lados. Introduzir a arte de uma maneira assim divertida e didática dentro da sala de aula, independente se é professor de história, de matemática, de química, dá para dar um jeitinho de introduzir ela no tema, né? Com certeza, Júlia. Qual foi seu interesse em fazer esse curso? E só para complementar sua fala, realmente, assim, eu também, quando eu me lembro do ensino em artes, é aquele ensino onde a gente sentava, a gente recebia lápis de cor ou alguma coisa, e aí eles ensinavam sobre algum artista específico, você tinha que fazer a réplica, né, de um quadro, a réplica de um estilo, e em nenhum momento você tinha essa parte do processo de criação mesmo, de qual é o seu interesse maior. Porque às vezes uma pessoa não gosta de pintar, mas ela tem muito interesse em quadrinhos, né? Ou não, ela tem interesse em cantar. O ensino artístico estava sempre restrito a isso, né? O ensino artístico não ia para o campo da música, não ia para o campo do teatro, ele não explorava outros campos. Então, se não explorava outros campos dentro do próprio ensino artístico, quem dirá, né, em outras disciplinas que aparentemente não tem relação direta, né, com o criar. Júlia, se você quiser falar para a gente, pode ficar à vontade. Sim, é muito interessante. Igual quando eu cursei um ano de psicologia, né? Eu lembro que a gente foi fazer estágio numa escola com criança e eles colocaram, tipo, as crianças na mesa, tudo, e tentaram também dar uma forma, assim, delas inventar as coisas com massinha. E pelo que eu lembro, quando eu era criancinha, eu não lembro de ter essas brincadeiras. Então, também é um jeito legal da gente tentar fazer, tipo, diversas formas para introduzir a arte desde quando a gente é criança. Igual você falou, às vezes não gosta de pintar, mas às vezes gosta de fazer um quadrinho, algo mais diversificado. E sobre o curso, a sua mãe tinha mandado lá no grupo da gente, né? E eu esqueci de me inscrever, né? Porque essa semana, depois dessas festas, tá uma loucura e aí eu meio que me perdi em tudo. Aí ela mandou hoje, eu falei assim, será que tem como participar ainda, mesmo que se for ver a aula sem um certificado, tudo? Aí eu entrei, porque aí eu achei legal o tema sobre a arte na educação e sobre meditação também, que eu acho muito interessante o tema. Eu vou abrir depois o formulário e aí você preenche, tá? Não tem problema, não. Pode ficar tranquila que todo mundo que está aqui vai receber o certificado. É só participar, gente. É o único pré-requisito. Imagina. Então, vou continuar. Eu quis falar das minhas motivações. Eu listei em 2 tópicos, assim, mas eu vou falar mais informalmente com vocês. Mas a minha principal motivação é que arte, educação e mediação cultural é o meu tema de pesquisa, né? E se tornou o meu tema de pesquisa por ser, primeiro, a minha área de trabalho. Primeiro, quando eu entrei, eu sempre conto isso, mas eu volto para esse assunto, mas quando eu entrei em produção cultural, era porque eu estava em dúvida entre cinema e produção cultural. Assim. Primeiro, eu sempre quis fazer cinema. E, ao mesmo tempo, eu também já gostava muito do que minha mãe fazia, já tinha um pouco de interesse, e ela que me motivou, né, a ver uma grade de produção cultural, que por mais que a formação dela seja comunicação social, ela já trabalhava como produtora cultural. E aí eu descobri que tinha um curso de produção cultural e fui, né, tentar, através do Enem, conseguir fazer essa universidade em Rio das Ostras, na Universidade Federal Fluminense. Então, mas eu voltei assim, totalmente perdida, gente, porque a produção cultural é muito ampla, realmente, assim, eu acho que nenhuma graduação te direciona de fato para uma área de pesquisa. A graduação é algo muito amplo para que você aprenda uma gama extensa de coisas sobre o tema, para que você não é um especialista em nada, você sai dali tão perdido assim quanto você entrou, mas você vai encontrando afinidades, né? E aí, dentro disso, eu já voltei trabalhando, né? Eu já trabalhava, nos 2 últimos anos da faculdade, eu já trabalhava em postos, então eu vinha algumas vezes por mês.
E o Olhar Circular foi o projeto que mais me colocou nesse contexto de arte e educação, assim, porque eu inventei uma ementa que eu tinha uma demanda, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas teve a necessidade de se criar uma ementa de cultura e contemporaneidade, porque só as oficinas de fotografia não davam mais conta do que a gente tinha que trabalhar. Né? A gente sabe que a fotografia, o que a gente queria fazer era promover a fotografia enquanto uma linguagem de transformação social, então a gente precisava que as pessoas estivessem envolvidas e quisessem retratar mesmo de alguma forma a fotografia, as artes visuais, então a gente tinha que procurar uma maneira de promover essa reflexão para além das técnicas fotográficas. Então, essa ementa de cultura e contemporaneidade, ela vem nesse contexto, né? E a partir dessa ementa que ela foi desenvolvida para ser algo para atender uma demanda dentro do projeto, ela se passou a ser uma pesquisa porque eu tinha que estar sempre procurando referências, eu tinha que estar lendo sobre isso, eu tinha que estar estudando sobre isso, para poder falar com um pouco mais de propriedade, mesmo não tendo uma pós-graduação. A pós-graduação foi recente, né? Eu consegui entrar na pós-graduação de 2019 para 2020. Então, eu fiquei de 2016, que eu voltei de Rio das Ostras, até esse tempo, só com essa atuação profissional mesmo. E a pesquisa era algo por minha conta, assim, era eu que pesquisava. Então, muito dessa parte do arte educador, ele ser realmente um artista, de fato, a gente tem que reinventar nossas práticas, assim, o tempo todo, para que a gente possa dar conta daquilo que a gente está vivenciando. Super legal. O Carlos já li, pode me mandar depois. O Pablo se apresentou aqui também. O Pablo, ele é bolsista, vou só interromper só para ler o comentário para vocês, mas o Pablo, ele é bolsista em um programa de ensino, ele está no 5º semestre de pedagogia na UENG, e ele vai fazer novamente, né, um outro curso na área de arte e educação, porque desde o início da graduação dele, as pesquisas têm um viés artístico em sua composição. E como o último curso foi excelente para o meu reencontro no ambiente acadêmico, eu fiquei feliz. Fiquei muito feliz. Logo voltei para beber mais um pouco dessa troca e crescimento que se mostram e são os cursos da Larissa. Gente, eu agradeço muito, fico muito feliz desse comentário. E eu fico muito feliz também porque o Pablo tem um trabalho realmente muito legal sobre arte e educação. E acho que a gente precisa formar cada vez mais pessoas interessadas nisso. Então, como eu estava falando, minha motivação, primeiro é a atuação profissional, e como eu trabalho com projetos socioculturais, a gente tem uma gama enorme dentro da produção cultural, né? Que podem ser eventos, podem ser todo tipo de questão voltada para o entretenimento, mas a produção cultural, ela, diferentemente de um produtor de eventos, ele tem sempre uma preocupação social daquilo que é feito, né? Então, os processos artísticos, eles fazem parte dessa formação sociocultural que vai promover, de alguma forma, alguma melhoria para a sociedade, né? Às vezes não é direta, pode ser que não seja direta, mas a gente vai falar depois, lá no final, novamente, que existem outros tipos de melhorias, né, que elas podem ser medidas através, por exemplo, de pesquisas qualitativas, né, não só a pesquisa qualitativa vale, né, nesse contexto de áreas que são das humanidades, mas a gente pode fazer essa medição através de outros aspectos, né, a gente vê melhora na autoestima, a gente vê melhora nas relações sociais, a gente vê outros tipos de desdobramentos que não são, às vezes, notáveis quando você tem só uma pesquisa qualitativa ou só uma área que dá para ser avaliada de forma quantitativa, gente, desculpa. A Valéria é minha mãe, o Iago tá todo mundo descobrindo hoje, é igual todo mundo descobrindo que a Cleo Pires e o Fiuk são filhos do Fábio Júnior, irmãos. É a nova trend. E a minha segunda motivação é sempre, pelo menos por enquanto, né, vai saber se muda, mas é investigar se a aplicabilidade dos projetos socioculturais, eles funcionam, né, para atendimento de demandas. Então, essa é a minha principal preocupação nessa pesquisa, né, e no meu caso, eu sou educadora não formal e informal,
mas dentro do contexto escolar, né? Então, eu estou num ambiente que é institucionalizado, mas eu não sou institucionalizada nesse ambiente. Então, eu tenho um pouco de liberdade nesse sentido e um pouco também de preocupação, né? Bom, vou dar então um contexto para vocês. Fiquem à vontade de falar no chat. Se quiserem me interromper também, podem me interromper, tá? Se vocês tiverem alguma percepção, tem alguma coisa que precisa falar, ou anota também, porque a gente vai voltar para outras perguntas. Então, sempre que vocês quiserem, podem anotar e voltar para a gente comentar. Primeiro que, no meu caso de estudo, por mais que eu trabalhe com a produção cultural, a gente está falando de pedagogia social, então é interessante ver tantas pessoas da área da educação aqui, né? Porque essa é uma área de pesquisa que nem sempre é muito desenvolvida dentro da pedagogia. Eu mesma estou nessa busca de procurar, né, mestrado em educação, né? Eu estou indo para esse campo, e nem todas as universidades elas têm um grupo de pesquisa, um grupo de trabalho voltado para a pedagogia social, né? E a pedagogia social, ela vai além da assistência social, viu, gente? Então, muitas vezes ela está ligada à assistência social, mas com a arte e educação a gente ganha um outro aspecto para essa área de estudo. Então, a arte, educação e educação não formal, elas são aplicadas em projetos socioculturais, né? No meu caso, é com que eu trabalho, mas a gente tem outros viés que podem ser trabalhados também na arte, educação e mediação cultural. Nos próximos slides a gente vai ver sobre isso. Muitas vezes a palavra mediação cultural e arte educação, elas surgem em dois contextos, né? A arte educação geralmente está ligada ao ensino em artes, que a gente já falou sobre isso, e a mediação cultural está ligada aos museus, aos centros culturais. Então, quando você fala do mediativo, né, do que é o mediativo, né? O que é a mediação, né? A mediação geralmente são as equipes educativas de museus e de instituições culturais. É muito raro com que eles pensem, com que esse debate, esse discurso vá para profissionais não formais como eu e o Carlos, ou como eu e a Valéria. Então, assim, eu participei de vários cursos dessa área, né? Recentemente eu participei de uns debates bem interessantes, inclusive do SESC, mas sempre a demanda e a pauta ela era voltada para a equipe de educativos em centros culturais e instituições culturais como museus. Então, os professores de educação não formal de projetos como eu e o Carlos, a gente não entrava nessa perspectiva. Então, as nossas demandas não são muito bem atendidas, né? Até dentro do próprio eixo. O Alan colocou que o TCC dele é referente à temática de pedagogia social. Exatamente. Depois, se você quiser escrever para a gente qual que é seu tema, acho que vai ser interessante. Muito obrigada, Alan. Então, né, quando a gente fala sobre esses profissionais, esses trabalhos, a gente tem que pensar que sempre que a gente está atendendo uma demanda, a gente está pensando nesse tripé mesmo, né, nesse eixo que é uma sociedade integrada, ela é plural e ela é democrática. Então, essas três palavras são muito importantes quando a gente vai pensar nos projetos socioculturais, principalmente voltados para a arte. Então, a diversidade cultural no contemporâneo, ela é um tipo de reflexão que a gente traz o tempo todo quando a gente está pensando nas nossas ações formativas, né? Então, muitas das vezes, os projetos socioculturais que são ligados à arte e educação, eles são ações formativas. Mas, lembrando que ações formativas não necessariamente querem dizer que alguém vai sair de lá formado em música ou quem vai sair de lá formado em fotografia. Não, ações formativas, elas vão, dentro do âmbito da pedagogia social, elas são muito mais amplas e abarcam principalmente as questões que têm a ver com a sociedade em si, com as problemáticas sociais, com tudo isso. Só um minuto. Então, tá todo mundo me ouvindo? Eu não sei se eu liguei o microfone de volta, eu voltei. Bom, então a formulação dessas mediações, né? E no nosso caso aqui, porque a gente vai fazer um recorte, é sempre importante quando a gente fala sobre algo, de algum lugar, para alguém, sobre alguma coisa. Então, no nosso recorte, a gente vai pensar a questão das mediações, né?
como os processos das ações formativas. Muito mais importante do que sair formado é o processo que a gente tem em relação a isso, e os recortes que são propostos, e considerando os contextos. Então, a gente tem o contexto social, a gente tem o contexto econômico, político, para a gente poder atender essas demandas específicas, né? Quando eu propus esse curso, né? Porque a gente está falando de um edital de formação. Quando a gente vai pensar, geralmente os editais de formação, eles estão voltados para duas áreas em específico. Ou é para formação de edital, tipo, você está formando profissionais para saberem escrever editais em produção cultural, ou você está formando alguém numa área artística, ou você está ensinando desenho, ou você está ensinando artes plásticas, ou você está ensinando... Então, assim, a gente acaba tendo um desdobramento que também é limitante. Por isso, pensar nessa demanda, porque me falta esse curso, como eu participei de vários cursos, e percebi que faltava isso, né? Que toda vez que eu chegava lá com a minha demanda, não tinha ninguém parecido da minha área, eu acabava ficando um pouco perdida, assim, e me travava, mas mesmo assim eu consegui aproveitar essas oportunidades de alguma forma e tentar transformar isso numa ementa. Mas eu quero fazer uma colocação aqui. Boa tarde a todo mundo. Obrigada por estar todo mundo aqui. Eu quero falar que eu recentemente fiz um curso de mediação cultural pelo Itaú Cultural, e isso que você acabou de falar é realmente evidente. A demanda que foi apresentada para a gente dentro do curso, né? Todo mundo quer fazer um curso do Itaú Cultural. Quem não quer, né? Maravilhoso. Só que a demanda que apresentou não tinha nada a ver com a nossa realidade. É muito importante a gente focar em curso, ter curso para a nossa realidade. É isso mesmo que você falou, viu, Larissa? Exatamente, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, então eu acho que a gente tem uma demanda aqui que precisa ser atendida de alguma forma. Então é muito importante, quando a gente está pensando numa ação formativa, levar em consideração esses elementos. Bom, eu vou pegar aqui os aspectos da nossa análise, né? Porque, como novamente a gente está trabalhando com recorte, eu sempre vou voltar, gente, tem conceitos que são muito inerentes na minha fala. Se você pegar as outras oficinas que eu já dei, eu sempre vou falar de conceito, sempre vou falar de contemporâneo, de recorte, porque realmente é daí que parte essa pesquisa, né? Daí que parte essa fala, para que a gente possa pensar esses elementos, né? Que foram as demandas que eu realmente mapeei durante esse tempo de trabalho. Primeiro, a gente vai falar sobre as definições e conceitos. Então, a gente vai contextualizar, né, socialmente e historicamente de uma forma muito breve, mais socialmente, porque eu estou interessada em saber a vivência de vocês, e como a gente está falando de pessoas que partem de uma região que não é tão favorecida em relação às formações e cursos nessa área, né? A gente está todo mundo aqui ou no sul de Minas ou no interior de São Paulo, então a gente não está nos grandes centros, a gente não está no olho do furacão, no meio da discussão, então a gente acaba criando esses espaços. Então, falar só historicamente não atende a nossa demanda, porque a gente não dá conta disso, né? A gente está numa demanda muito específica pela localidade que a gente se encontra. Então, eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, também sobre direitos e políticas culturais, arte e educação, e educação sociointegrativa, que estão juntas, né, nesse contexto, e projetos socioculturais no Brasil. Mas, assim, é um vapt-vupt, porque a gente tem 1h30, então assim, é uma conversa bem mais informal. Depois eu vou passar todo esse material para vocês, tá? Se vocês quiserem, porque se não estiver tendo uma leitura boa aqui na tela, depois eu vou enviar para todo mundo por e-mail. O recorte da exemplificação, né? Eu vou fazer uma exemplificação sobre uma ação de mediação que foi muito importante para mim, e aí, no meu caso, como é que isso se desdobrou, né, no município de Poços de Caldas, e depois a gente vai ter essa proposta de um exercício, né, e aí eu quero saber um pouco das vivências de vocês, sobre o que vocês já viveram, tanto como público de uma mediação, quanto um público, quanto uma equipe mediadora, né, então, ou como um profissional mediador, e aí a gente vai pensar, né, se tem como elaborar
uma ação mediativa, né, dentro da sua cidade, na sua comunidade, no seu município. E aí eu queria que fosse mesmo voltado para cada um, para o seu município, para que a gente possa pensar mesmo esse espaço, né, como que ele pode ser explorado e o que a gente pode fazer, né, o que está dentro do nosso alcance. Então, os conceitos que eu vou tratar aqui rapidamente, eu vou ler aqui. Bom, o tema é educação não formal, com o Alain, e o problema dele é quais são os objetivos educacionais presentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos oferecidos pelas ONGs de Poços de Caldas. Muito legal. Então, meu tema de pesquisa também tem a ver, né? O meu é a aplicabilidade de projetos socioculturais no município de Poços de Caldas, então, dentro do contexto de educação não formal. A gente pode trocar TCC, gente, vamos trocar trabalho aí depois, que eu acho que a gente pode colaborar muito um com o outro, principalmente porque nos faltam referências locais, então vamos criar esse espaço de referências locais. Então, sobre a temática e os conceitos, a gente vai começar pelos direitos culturais. Então, os direitos culturais, né, eles partem do pressuposto da nossa Constituição Federal, né, de 88. Quando a gente fala essa palavra direitos culturais que foram bem mais elaboradas de 20 anos para cá, né, com governos que são considerados de esquerda ou populistas, então a gente tem essa demanda sendo trazida, né, para um contexto mais aplicável mesmo. Assim, a gente tem políticas que corroboram com isso que está dito na Constituição Federal. No nosso caso, o direito à educação e à cultura, eles estão concebidos de forma integrada, né, dentro da Constituição. Então, a gente pode pensar que eles devem ser trabalhados juntos de alguma forma, e o intuito de que isso exista na Constituição é para que a gente promova desenvolvimento humano e inclusão social de maneira equitária, né? De maneira de equidade, igualitária. Igualitária, eu acho que não existe, eu nunca trabalho com esse pressuposto de igualdade, mas de equidade, né? Porque a igualdade pressupõe que a gente saia do mesmo lugar, e isso não acontece, a gente parte de lugares diferentes, então a equidade, ela busca nos colocar, pelo menos no mesmo espaço, onde a gente está convivendo numa situação de igualdade. E depois a gente tem o desenvolvimento do que são as políticas culturais, né? Para quem tem interesse nessa área, acho que é muito importante sempre pesquisar o Plano Nacional de Cultura, e o Plano Nacional de Cultura, ele é o documento norte, né, para todas as outras legislações, né, que surgiram no âmbito estadual e municipal, em todos os municípios. Eu sei que São João da Boa Vista, por exemplo, que o Carlos está lutando ali para que o Sistema Municipal de Cultura seja criado, né, Carlos? Está sendo uma luta, né, dos profissionais de cultura do município. A gente já tem o nosso Sistema Municipal de Cultura aqui em Poços de Caldas, também é algo recente, né? Antes era também integrado, educação, cultura e turismo. Hoje a gente já tem a separação dessas pastas e a gente tem um Sistema Municipal de Cultura. Então, depois, se o Carlos quiser comentar como que está sendo essa implantação, acho que é legal também. E a gente tem esse marco, né, das políticas culturais voltadas para esse atendimento dos direitos culturais no Brasil. E aí, né, o que significa ter uma política? A política, ela é aquela medida que, entre aspas, faz com que seja efetiva e eficaz, né, a implantação desses direitos culturais. Então, para além do setor artístico, os direitos culturais, eles têm relação com o acesso que a gente tem à cultura, e a cultura não é só cultura erudita, tá? Gente, a gente não está falando em nenhum momento de cultura erudita, de erudição da cultura. A gente está falando de todos os tipos e eminências de cultura. Eu não estou tratando desse tema aqui, mas eu sempre trato, se vocês quiserem depois procurar nos vídeos que a gente já estão disponíveis no Posso Curtir em Casa, a gente tem uma definição de cultura um pouco mais completa, né? Que são essas experimentações e essas vivências humanas que a gente está criando o tempo todo, né? São as tradições populares, são as tradições que também são dos originários, a gente também vai ter as culturas contemporâneas, então a gente tem bastante coisa relacionada ao que significa cultura.
como arte educação, todo mundo aqui já falou um pouco sobre isso, mas ela foi, quando a gente pensa arte educação, ela é primariamente ligada, né, ao ensino de artes no contexto educacional, né? Então, desde o século XIX, a gente tem essa aprendizagem de arte como ensino artístico, né? Como a gente conhece como educação artística, mas ela foi fundamentada principalmente pela concepção histórica, né? Então, quando a gente fala de concepção histórica, a gente está falando de concepção etnocêntrica e eurocêntrica, né? A gente sempre aprende arte de um lado para o outro, assim. A gente aprende da Europa para cá, né? A gente consome e depois a gente transforma isso em algum tipo de prática artística brasileira, assim. Mas isso ela muda, né? A partir do século XX, a gente tem uma transformação gigante, não só nas linguagens artísticas, mas no mundo, né? A gente tem o período das guerras, das grandes guerras, a gente tem a industrialização. No Brasil, a gente tem a Semana de 22, né? Que começa a arte moderna e depois, agora, a gente está falando de arte contemporânea. São dois contextos e conceitos diferentes, né? A arte moderna significa uma coisa, a arte contemporânea outra coisa. Mas a gente tem esses dois grandes períodos, né, artísticos que eles transformam como a gente vê as linguagens artísticas. A partir da década de 60 também a gente vai ter outros movimentos que vão vir também de fora do país, mas que também já são trabalhados por artistas brasileiros, né, que são a performance. A gente vai ter, né, a Lígia Clark na performance, a gente vai ter o Hélio Tsica, a gente vai ter dança contemporânea, né? A gente vai ter a Pina Bausch, a gente vai ter muita coisa acontecendo assim ao mesmo tempo. Então, esse contexto ele muda no século XX para cá, né? E agora no século XXI a gente está tentando processar essas mudanças, né? A gente ainda está tentando compreender como que isso se deu e como que isso se dá e como que a gente pode, enquanto educador, formal, informal, como público, como que a gente pode processar isso, todas essas mudanças. Vocês querem comentar alguma coisa, pessoal? Querem fazer alguma pausa? Querem fazer algum comentário? Ou posso continuar? Tá tranquilo? Show! Então, vou continuar. Depois disso, Ana Paula falou que a Carta Magna defende os direitos e a cultura, e a Lei Rouanet pode oferecer incentivos a projetos municipais? Vou colocar para você. A Lei Rouanet não é de âmbito municipal. O que acontece? O Plano Nacional de Cultura, ele estabelece todos os tipos de incentivo, né? Não só os incentivos, mas também quais são as diretrizes que cada município, cada estado deve seguir. Como que é a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, ela é um tipo de legislação que fornece a oportunidade de empresas terem seu imposto deduzido para que possam fazer investimento em projetos culturais, em projetos socioculturais ou projetos artísticos e de eventos também. Tudo isso entra no escopo da Lei Rouanet. Mas o que acontece é que a Lei Rouanet ela é de âmbito federal. Então, só empresas que possuem imposto de renda podem deduzir seu imposto para os projetos. Na estadual, geralmente na verdade não é geralmente, é o ICMS, que é o tipo de imposto referente ao recolhimento estadual. E no âmbito municipal, a gente tem o ISS-QN, que é o imposto recolhido pelas empresas no âmbito municipal. Então, exatamente, o PROAC de São Paulo é o ICMS. É muito I, é muito C, é muito... Mas a Lei Rouanet, ela define isso, não é projeto municipal. Não sei de onde a Ana Paula está falando, mas se for de Poços de Caldas, a gente já tem a Lei Municipal de Cultura, de incentivo à cultura, e ela está aberta, inclusive, viu, gente? Alfenas, provavelmente, por ser uma cidade maior, com certeza deve ter uma Lei Municipal de Cultura, não sei, mas é bem provável que tenha. Então, é pelo recolhimento de ISS-QN, tá, pessoal? Vou continuar aqui, então. Bom, a mediação cultural, né? A gente estava lá na arte educação, então a mediação cultural, ela, teoricamente, ela é um desdobramento do que é a arte educação, né?
A mediação cultural, ela vem dessa necessidade proveniente dessas transformações relativas à artes e ao campo, à arte e ao campo educativo. Então, a gente tem os museus, as instituições, né? Como que você vai chegar no seu público, né? O museu ele tem um compromisso educativo de que o público esteja integrado com aquilo que ele traz enquanto exposição, para que não seja apenas um entretenimento, né? O museu ele tem uma função de formação social, por exemplo, que necessita que haja uma mediação, que haja um corpo educativo que pesquise, que apresente soluções, que atenda ao público, né? Muitas vezes a gente pensa no mediativo, não sei qual é a experiência de vocês em museus, e depois vocês vão falar um pouco sobre isso, ou em centros culturais, mas existem museus onde o educativo, por exemplo, só te acompanha, é como se fosse um serviço de segurança, né? A gente tem um educativo que só faz aquele tour, né? É mais um tour do que de fato uma ação, né? Onde você tem a troca com o mediador não que ele vai ser um profissional de... Não é bem uma instrução, mas ele vai poder te colocar em alguns movimentos dentro do museu, dentro do centro cultural, que te garantam uma experiência mais interessante dentro daquele espaço, né? Então, a mediação cultural ela surge a partir disso, mas a gente precisa lembrar que a mediação cultural ela não é somente isso, né? As escolas também podem ser um espaço cultural. A escola não é somente um espaço educacional ou um espaço educativo, ela também é um espaço cultural, porque ali a gente come, a gente conversa, a gente faz amizades ou não, a gente passa por muitas questões dentro do espaço escolar, né, que podem ser entendidas enquanto uma mediação. E tem também os institutos educacionais, né, e a gente está falando de escolas de música, escolas de teatro, e também a gente tem os espaços públicos, né, gente, abertos, ou as nossas casas, a gente tem diversas localidades que podem ser entendidos como um espaço de mediação cultural. Nesse contexto, a gente tem os projetos socioculturais, então eu estou sempre elencando um elemento com o outro. Eu acho que assim a gente consegue visualizar melhor, né, onde que esses subitens eles estão integrado ao outro, assim, nada disso ele parte sozinho, de um pressuposto sozinho, então a gente tem essa integração entre todos esses conceitos, né? Então, os projetos culturais, eles pensam a sociedade de maneira integrada, né? Diferentemente, às vezes, só de um projeto que é de contextualização de evento, por exemplo, né? Onde a gente tem uma preocupação no entretenimento, que também é um modo de se produzir cultura, de se pensar cultura, mas não é o interesse do projeto sociocultural. O projeto sociocultural, ele pensa em integrar tanto a questão do entretenimento, quanto a questão social, né, do que a sociedade ela pode se beneficiar de alguma maneira e de maneira como se fosse mais continuada, né, porque a gente também tem um aproveitamento, né, de melhora através dos eventos, né, das criações que são artísticas de grandes produções, mas a gente quer pensar dentro dos projetos socioculturais a continuidade dessas melhorias, né, como que a nossa sociedade ela pode se beneficiar dessas situações que os projetos socioculturais eles colocam, né, dentro das suas experiências, deixa eu pensar aqui mais, dentro das suas experiências e dentro do que é o campo pedagógico dentro de um projeto sociocultural. Eu acho que é interessante a gente falar que o projeto sociocultural ele também tem um campo pedagógico didático que é diferente de um campo pedagógico educacional formal, mas que não deixa de ser uma maneira de se pensar, mesmo que seja mais experimentativo. E aí, né, esse projeto sociocultural, ele é importante como ferramenta, né, de construção ou compreensão de territórios. E aí, território, quando a gente fala essa palavra território, a gente pensa diretamente, né, na questão do espaço, né, território, região, tudo isso ele é muito interligado quando a gente faz a associação dessas palavras, mas não necessariamente território significa isso, e a gente vai falar um pouco sobre o que pode significar territorialidade dentro do contexto da arte, educação e da mediação cultural. A territorialidade, né, que é esse conceito de território, ele parte, né, dos estudos geopolíticos,
mas porque ele transforma um pouco do que significa a dimensão espacial dentro da geopolítica, e aí a geopolítica passa a tratar o território enquanto um fator sociopolítico, né? Então, o que é um fator sociopolítico? Ele não trata mais somente do espaço físico, né? A gente não está falando mais sobre uma área, o que agrega essa área, né, enquanto contexto, não é só mais o espaço físico, né? O Nordeste não é o Nordeste só pelo espaço físico, ou o Sudeste não é só o Sudeste pelo espaço físico. A gente tem muitos outros contextos que podem ser relacionados com o que é esse fator sociopolítico. Então, as nossas falas, né, como igual o Carlinhos falou, que ele é um são joanense, orgulhoso, tudo isso é a nossa construção de território, né? Isso influencia muito a maneira como a gente fala, como a gente pensa, como a gente se porta. Então, essa construção de território, ela não passa também só o espaço da cidade, só o espaço da localidade que você está inserido, né? O território pode ser, por exemplo, um grupo, né? Então, se eu sou, por exemplo, uma educadora e eu me relaciono com educadores, o território da arte e educação é um território a ser explorado. Se eu sou uma mulher LGBT, eu posso me relacionar com pessoas LGBT no território, né, diferente, que também tem a ver com a questão da sexualidade, tem a ver com questão de gênero. Então, a gente forma vários territórios que não necessariamente configuram essa ideia espacial. Não sei se ficou claro para vocês, se vocês quiserem colocar. E na arte, ela é exatamente isso, ela é reinterpretada na qualidade desse terreno de subjetividades. Então, os territórios, a territorialidade na arte é onde a gente pode explorar com essa mediação, né? A gente tem uma obra de arte específica, a gente tem uma exposição específica, a gente tem uma peça de teatro específica, mas ela não trata só de uma única coisa, só aquilo que é evidente. A gente tem vários subtemas e contextos que a gente pode usar enquanto análise, né? A gente está fazendo um trabalho agora na pós, por exemplo, de argumentação e retórica. Quando você pensa em argumentação e retórica, você pensa em debate. Assim, quando eu tinha essa noção, quando eu pensava em argumentação retórica, eu pensava que a gente ia debater, que a gente ia ter uma argumentação e uma retórica para poder, não sei, assim, construir um tipo de grupo de debate. E não está sendo nada disso, né? Na verdade, a gente está, por exemplo, cada um vai analisar, por exemplo, agora, algum tipo de obra multimodal. Então, eu vou analisar um videoclipe. Eu não sei o que o Carlos vai analisar, provavelmente alguma coisa de teatro musical. Mas... Pior que não. Não, Deve ser aquele vídeo lá do Júlio César que eu mandei no meu seminário, aí eu vou destrinchar nele. Mas seria uma boa. Nossa, teatro musical, só no aspecto da multimodalidade já dá para você tudo, né? produzir, escrever assim extensivamente, porque realmente é muito amplo. A gente envolve música, dança, arte cênica, Performance já é uma outra contexto. performance, poesia, muitas vezes texto, né? Se você tiver acesso ao script, né? Com as falas. Então, nossa, loucura, loucura. Eu peguei o Shakespeare justamente por ser um pouco mais simples. Que bom. Eu vou fazer uma análise de videoclipe também, e é exatamente isso, assim, a gente tem que pensar nessas subjetividades que podem ser exploradas. Aí eu queria perguntar para vocês qual experimentação mediativa te marcou, né? Alguma mediação que você se lembra, pode ser de forma positiva ou negativa, tá? Não precisa necessariamente ser algo positivo. E por quê? Pode ser uma mediação que você fez, pode ser uma mediação que você participou quanto público. Então, é hora de vocês abrirem o microfone de novo. Eu posso citar? Pode tudo. Não, eu tô com o microfone na mão, né? Eu vou falar alguma porcaria aqui, aí a hora e perde o projeto. Não, Deus me livre, brincadeira. Quando eu estava fazendo a minha graduação em letras lá na Unifeob, há não muito tempo atrás, período em questão 2017 e 2018, que foi quando eu comecei a participar desse projeto
com a professora Francine Reis, sobre musicalização pedagógica. Funcionava da seguinte forma: a gente tinha um acordo com o Departamento Municipal de Cultura, a gente, né, a Unifeob, no caso. Eles mandavam as crianças do ensino integral, acho que a idade era de 3º, 5º ano, ou alguma coisa assim, e eles ficavam passavam um período do dia na Unifeob, no campus da Unifeob, fazendo essas atividades de musicalização e coral. E foi aí primeiro que foi aí que eu descobri que eu tinha que trabalhar com música, né? Que era a parada que eu sabia fazer. Mas não só isso, que eu comecei a enxergar no espaço de educação, que nem você estava falando agora há pouco, eu estava lembrando um pouco disso. Que eu passei a enxergar no espaço de educação um espaço de possibilidade para arte, mas não só para arte, para essa espécie de intercâmbio, vamos chamar assim, dessa troca. E os resultados eram sempre positivos. As crianças que estavam fazendo as oficinas, elas tinham um desempenho muito melhor, pelo que as professoras contavam para a gente. Elas ficavam relaxadas, elas ficavam felizes. Então, eu acredito que foi minha primeira experiência como mediador. Eu era monitor desse projeto, estagiário. E então eu estava sempre à frente, né, junto com a querida professora Francine. Se ela estiver vendo isso, fica um abraço e um beijo, muito querida até hoje. Foi minha primeira experiência como mediador, então eu levo mais pro sentimental. Eu penso nessa experiência. O nome do projeto era Projeto Encantando na Universidade. E quando eu penso no Encantando, eu levo muito pro lado sentimental. Foi uma experiência de mediação cultural, acredito eu, né? Não sei. A Lari que é especialista nos conceitos, depois ela me corrige se isso classifica ou não. Mas era algo muito lindo, muito precioso, e eu me sentia, como que diz, privilegiado. Eu senti um privilégio por estar ali podendo fazer esse contato daquelas crianças que eu nunca tinha conhecido na vida, e depois no ano seguinte outra turma, com a música, com o coral. E é uma coisa que mesmo depois, né, quando isso acabou, quando isso veio a se tornar a minha carreira, é uma coisa que eu levo ainda, porque eu tenho muito na minha cabeça, quando eu estou fazendo essas atividades, eu sei que é clichê falar, né, gente, mas é a palavra do momento. Eu estou empoderando os meus alunos, porque eu estou dando uma possibilidade de expressão para eles que eles não tinham, uma possibilidade artística. E, nossa, quando eu paro para pensar nisso, sabe, quase faz valer a pena a questão financeira, sabe? Quase faz valer a pena. Mas realmente muito encantador, né? Eu queria só compartilhar essa aí. Porque, por exemplo, aí avançando no tempo, quando eu fiz as oficinas com os idosos na prefeitura, que eu até comentei com o Alan, que era dentro dos grupos de convivência da promoção social, era uma coisa assim ainda mais íntima, porque tinham idosos que cantavam a música emocionados, chorando, porque se lembravam de um parente que se foi, se lembravam da família. E eu fazia exercícios de relaxamento, eu não vou falar meditação porque eu sou leigo, isso não é meditação, mas enfim, era uma coisa mais assim, meditativa, vamos falar assim. Eram atividades muito meditativas, e eu fazia esse trabalho junto com as assistentes sociais e com as psicólogas da prefeitura. Então, novamente, é uma arte mediação, que eu tive o feedback tanto dos alunos quanto dessas minhas colegas de trabalho, que havia uma melhora, eles se sentiam bem, eles se sentiam felizes, e eu culpo isso na questão deles poderem se expressar, deles poderem cantar uma música que tem significado para eles e poder transmitir esse significado para as outras pessoas, seja numa apresentação pública, que a gente fez algumas, ou seja, para eles mesmos ali no ambiente
da promoção social. É lindo, é encantador. Eu sou suspeito para falar de arte, educação e promoção social, que são duas coisas que eu vou ficar elogiando até que demais. Mas é isso. Desculpa aí se eu me prolonguei um pouco para me expressar. Alguém mais quer participar? Bom, vou ler aqui. Alex, você falou que entre os 13 e 19 anos ela estudou música erudita e tocava em uma grande orquestra regional. Após um tempo, o professor convidou ela para participar de algumas aulas do Projeto Guri em São Paulo. Que legal! Eram exercícios de canon, foi muito interessante, pois eram crianças que ganharam confiança para tocar com jovens e adultos. A gente tem um projeto aqui que se inspira muito aqui em Poços de Caldas no Projeto Guri, que é o projeto Ritmos Brasileiros. É bem interessante também. Ele acontece na Casa do Menor, aqui em Poços de Caldas, e tem uma proposta próxima do que é o Projeto Guri em atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Inclusive, a gente faz a produção desse projeto. Mas é legal pensar também que o Projeto Guri ganhou uma dimensão imensa, né? Ele ganhou uma outra dimensão, né? O Projeto Guri atende hoje, inclusive, instituições que outros projetos não se propõem a atingir, a atender. Alguém mais quer falar? É um plano de carreira muito bom trabalhar no Guri, diga-se de passagem. Pois Aí é. a dica para quem é da música. A gente tem que sempre procurar alternativas viáveis. Guri é o meu sonho, é um dos meus sonhos. Eu quero algum momento da minha vida trabalhar no Guri. Tomara que dê tudo certo, torço. Larissa, eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho bem pertinente quanto ao tema da nossa discussão, que agora, pós-pandemia, essa arte de educação, acho que depois desse momento que a gente viveu e está vivendo ainda, como vai ser essa pós-pandemia na educação? Eu acho que a arte em si vai ser uma ferramenta essencial para voltar ao ritmo educacional. Isso me recorda muito, se fazer uma mediação, no começo de 2020, eu estava dando aula para uma turma de 7º ano e falando sobre tempo histórico e tempo geológico, né? E falando que o tempo geológico é um tempo muito mais amplo do que o histórico. Aí comecei a falar das pinturas rupestres, que é uma forma de arte, né? E tipo assim, aí começaram a ter um debate, que eu pelo menos, eu gosto, eu não sou muito da área da educação, agora estou iniciando, porque a minha área é contábeis, né? Agora que eu estou entrando nessa área de educação. E que eu vi, assim, eles uma outra perspectiva, realmente, assim, e agora, como é que é a nossa pintura rupestre? Aí eu falo assim, imagina hoje num contexto urbano. Você fala, tem muito que numa sala, eu fiz uma enquete, de 27 alunos, só 2 tinham visitado um museu ou ido a um cinema. Isso é aqui na nossa região. Você pensar num universo de 27 alunos, só 2 ter acesso a um museu ou a um cinema, é um número muito pequeno. E eu propus para ele, assim, às vezes realmente fica inviável por diversos fatores políticos ou mesmo geográfico, né? Eu falei assim, vamos estudar um museu? Como? Eu falei, arquitetura. A escola é uma escola com uma arquitetura mais antiga, vamos começar a estudar. Acho que usar esses caminhos, que às vezes a gente não tem todas as ferramentas que seriam adequadas para uma educação, mas tentar usar o meio urbano com a escola, a gente olhar um grafite, é uma expressão hoje em dia de arte, ou propor para o aluno, qual que é a sua habilidade? Eu gosto de fazer uma culinária, vamos fazer uma culinária mais contemporânea, mais antiga, a música em si, que hoje a grande maioria curte um rap. Mas o que vem a ser o rap? Você vê outros estilos musicais que têm a mesma linha do rap. Eu acho que trazer que eu falo assim, eu não tenho muita categoria para falar disso. Eu acho que tem aqui dentro, como o grupo é multidisciplinar,
Eu acho que tem outras pessoas que poderiam falar melhor do que eu sobre esse aspecto. Mas eu vejo muito isso. Agora, esse curso é muito, muito importante para a gente ter essa visão da educação para o futuro, desse pós-pandemia, que a arte vai ser como posso falar, um bálsamo e vai ser uma atratividade para os alunos não ter essa evasão escolar no futuro. É assim que eu vejo. Fabrício, concordo totalmente. E os educadores e professores que não perceberem essa necessidade e esse papel fundamental da arte, muitas vezes vão afastar cada vez mais seus alunos, porque a gente está vivendo um contexto de evasão escolar absurdo, né? A gente está aqui falando de educação não formal também, mas uma das questões quando a gente chega com um projeto sociocultural é também diminuir a evasão escolar, né? A gente sempre pensa nisso, mesmo não sendo um projeto de educação formal. A gente sempre, toda vez que a gente chega numa escola, geralmente essa é uma das demandas. E essa questão dos alunos não terem frequentado um museu, não terem frequentado um centro cultural, isso também é real. A gente fez um mapeamento na nossa turma, né? Na última turma que a gente teve física do olhar escolar, e a gente levou todos eles no Instituto Moreira Salles. Eles não sabiam que o Instituto Moreira Salles, que tinha um Instituto Moreira Salles aqui, eles não sabiam que era de graça, eles não sabiam onde ficavam, né? Sabia que ficava num bairro chique de Poços de Caldas, que é um bairro mais elitizado, mas nenhum deles havia frequentado o Instituto Moreira Salles. E se tinha, foi uma vez naquela área do café, mas nunca parou para ver uma exposição. Então, assim, são questões que a gente precisa realmente pensar dentro do que é essa territorialidade, né? Aí vai para esse contexto da territorialidade para além do espaço, porque o nosso espaço em comum é a cidade de Poços de Caldas, ou é a cidade de São João da Boa Vista. Quantas pessoas já foram, então, no Teatro Municipal de São João da Boa Vista? Também é um mapeamento, né? Muita gente pode nunca ter ido, nunca ter assistido. Nossa, Lari, que bom que você mencionou isso. A gente está em processo de implementar o nosso sistema municipal de cultura com o Conselho Municipal de Cultura e os conselheiros, um conselho que seja deliberativo. A gente está nessa briga e a gente está tendo muito contato não só com a comunidade do público, a comunidade que frequenta, que consome a arte, que a gente gostaria de pensar que é uma comunidade mais geral, mas infelizmente acaba não sendo, mas até mesmo os próprios pares nossos, colegas artistas de diferentes áreas, todos conseguem mencionar, eles mencionaram em algum momento das nossas reuniões, do nosso mapeamento, enfim, em algum momento do processo eles falam, o teatro não tem um acesso universalizado, o teatro não tem acessibilidade para novos artistas, e são questões que eles vêm trazendo. Então, o que você falou tá mais dentro da realidade impossível. A gente tem um teatro, aliás, a gente tem 3 teatros lindos aqui em São João da Boa Vista, os 3 são públicos, e tanto o público quanto os artistas não estão tendo algum acesso aí a eles. E aí que eu já vou fazer a minha... Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A gente tendo o Conselho Municipal de Cultura que seja deliberativo é uma das ferramentas possíveis para a gente poder averiguar o que está acontecendo. Eu não estou falando que é culpa de X ou Y no momento, eu só estou falando que é um questionamento que eu recebo. Eu fazendo parte do coletivo Andréa Mourão, eu fazendo parte dos grupos de mapeamento desses artistas. Então, tipo, acontece. Total. Eu queria comentar também do que o Fabrício falou. Cara, eu morro de vontade de desenvolver um projeto, não necessariamente de pesquisa, pode ser só o projeto por ele mesmo, de rap como ferramenta educativa, sabe? Um coral de rap é uma das minhas brisas do momento. Eu morro de vontade de desenvolver algum projeto nessa área. Mas desculpa, Lari, eu fico... Você sabe que você me deixa, eu falo até amanhã de manhã, né? Então eu vou ficar quieto agora. Assiste o documentário do Emicida, acho que é uma super aula para ver esses movimentos onde o rap se encontra com outros nichos musicais e também com outros contextos culturais. Para quem não assistiu ainda, fica a indicação.
Gente, eu acho que a gente vai atrasar um pouquinho hoje, se vocês não se importarem. Não sei se vocês têm algum compromisso, mas eu vou tentar ser rápida nisso que eu tenho para passar para vocês. Mas tudo bem se vocês precisarem sair, tá? Tá tranquilo. A gente atrasou 15 minutos para começar, então eu espero poder entender um pouquinho mais esses 15 minutos com vocês. Para mim, como eu disse, eu queria também trazer a minha experiência, né, nessa questão da mediação. E aí, esse seminário da Funarte, que eu mencionei lá no começo, que foi o Seminário de Processos Criativos na Arte e Educação, essas fotos são, inclusive, da minha amiga Mirelle, que foi ela que fez essas fotos, né? A gente participou juntas desse seminário, eu, a Valéria e mais um grupo de pessoas. Esse seminário ele aconteceu de forma gratuita pela Funarte, no CIS Guanabara. O CIS é um centro cultural da Unicamp, lá em Campinas, e a gente teve vários nichos assim de trabalho, e esse trabalho era sobre artes visuais, com o artista Bené Fonteles. Depois, se vocês procurarem o trabalho dele, o Bené tem um trabalho bem interessante, ele que construiu uma oca dentro da Bienal de São Paulo, então foi uma das obras dele que são mais conhecidas, mas o Bené, ele trouxe propostas assim de mediação que me mudaram totalmente a minha visão sobre como poderia ser a mediação cultural, né? Porque o Bené, ele é um artista plástico, né? Ele é um artista visual. Então, talvez, se essa prática porque eu estou dando arte e educação aqui para vocês, e a gente está online, a gente não pode fazer nenhuma prática, nenhum exercício, de fato, a não ser algum exercício de respiração que a gente pode fazer juntos e tudo. Mas, como ele era um artista, a questão da prática era muito mais inerente do que quando a gente está falando, por exemplo, de um educador que tem uma ação formativa mais voltada para o que é pedagógico, né? Então, como ele era um artista, ele só deu o exercício para a gente o tempo todo, assim. Como eu estava muito travada, né? Muito pensativa de que a arte e educação era isso, era conseguir atender uma demanda, eu precisava atender uma demanda. Se eu não atendesse uma demanda, eu ia enlouquecer, assim, eu não estava fazendo meu trabalho direito. E enquanto eu estava muito preocupada pensando em como atender essa demanda, eu não conseguia elaborar práticas que fossem interessantes para quem estivesse trabalhando comigo, né? Para aqueles participantes que estão nos projetos. Então, ele trouxe, né? Primeiro dia a gente meditou, igual o Carlos falou que teve esse processo de relaxamento. A gente fez meditação, ele botou pedra no corpo de todo mundo inteiro, sabe? Tipo, todo mundo deitado no chão, sem sapato. E a gente ficou, tipo, durante 1 hora, assim. O exercício era não se mexer, mesmo com interferência externa, não era pra gente se mexer. Então, a gente teve que ficar lá, parado, né? Estando presente, que era a preocupação dele. Então, a gente também fez várias obras coletivas, porque a gente estava trabalhando ali como um coletivo. A gente fez uma poesia coletiva enorme, onde cada um, depois dessa meditação, escreveu algum fragmento, alguma coisa, e esse fragmento ele se tornou esse espaço dessa poesia coletiva num papelzão, assim, todo mundo montou junto. E, por fim, é essa obra aqui que coloquei umas imagens para vocês. Essa obra, eu não lembro o nome dessa obra, nem sei se a gente deu nome para isso, mas essa também foi uma obra coletiva, onde ele a gente pegou vários materiais, tudo que tinha de resto de material, né? E aí cada um ficou responsável por uma área desse material. Só que a preposição que ele trouxe para a gente era que a gente podia interferir, né, no trabalho do outro. Então, assim, a gente era responsável pela nossa área, mas se a gente quisesse fazer qualquer coisa na área da outra pessoa, a gente podia. E então, cada um ficou responsável, mas a obra ela foi ganhando outros significados e as pessoas foram fazendo coisas com ela. A minha mãe foi uma pessoa que pisou em cima de um pratinho e saiu pisando no papel. Teve um outro amigo nosso que é um artista visual, o Mirs, que é genial também. Ele fez recortes, a pessoa acabava de terminar um negócio, ele foi fazer um buraco no que a pessoa fez, sabe? Então, cada um pôde interferir. E foi um processo muito legal, porque no começo todo mundo ficou muito incomodado. As pessoas ficaram, tipo, você tá
Era para a gente fazer junto, e junto significa que você não vai destruir, ou que você não vai criar em cima da minha obra, né? Ou que você não vai botar o pé em cima da flor que eu acabei de pintar, né? Mas a nossa criação não tinha esse lugar, né? De esse é só o meu espaço. Não, esse é um espaço coletivo. Então, na arte educação, a gente tende, às vezes, como arte educadora, a ficar incomodado, né? Muitas vezes a gente precisa tirar essa preposição quando há um enfrentamento, por exemplo, de um aluno ou de um participante que discorda de você e da maneira como você vê a arte. E aquilo te causa um desconforto mesmo, assim. Quantas vezes eu já não me peguei indo embora para minha casa depois de uma oficina, sentindo que eu não sei se eu estava cumprindo meu papel de fato, assim, porque as pessoas estavam desconfortáveis ou não concordavam comigo, né? A gente precisa que as pessoas concordem com a gente de alguma maneira, em algum grau. Então, o que eu pude tirar dessa experiência foram esses 4 elementos assim que eu anotei, que é a questão da instrução, né? Que a gente está fazendo aqui, que é pegar um pouco do que é pesquisa, pegar um pouco dos conceitos, pensar um recorte, que é o que a gente está fazendo aqui também, qual é o nosso recorte, quem somos nós, a partir do que a gente fala. A prática é pensar nas nossas ações, nas nossas práticas, e o nosso território, né? Qual é esse território que a gente ocupa e o que a gente quer mostrar com esses territórios. Né? A questão do coletivo ela é muito importante. Então, você vê aqui que as imagens estão mais limpas, né? O início do processo, cada um estava fazendo os seus cortes, seus detalhes. Aqui a gente já vê uma imagem muito mais suja do aspecto visual, mas ela está muito mais composta, né? A gente tem muito mais coisas e elementos acontecendo aqui. A gente tem muito mais vozes e muito mais falas acontecendo. Então, o contemporâneo ele é confuso, né? Porque a gente tem esse monte de pessoas diversas falando ao mesmo tempo. Então, assim, como é que a gente processa tudo isso, né? E o que eu coloquei aqui é que a vivência do outro importa na conjuntura da arte, educação e das mediações culturais. Então, muitas vezes, começa sendo sobre a gente como artista, a gente como educador, com a nossa vontade, mas se diz muito mais a respeito do outro, né? E é muito importante encerrar e recomeçar. Então, essa obra coletiva que a gente fez, ela virou isso, né? Que está aqui nessa imagem. E essa última parte aí, a gente está jogando fogo, a gente está atacando fogo nessa obra que a gente construiu, né? Então, esse desapego nas práticas educacionais, eles são muito importantes, ele é muito importante porque a gente nem sempre vai conseguir adequar as nossas práticas o tempo todo para o mesmo grupo. Eu não posso acreditar que a mesma oficina que eu dou, às vezes, numa casa de repouso, vai ser eficiente para crianças no ensino fundamental, ou que vai ser eficiente para alunos da EJA, ou que vai ser... Então, eu achar que eu encontrei uma fórmula mágica de dar oficina e aquilo vai funcionar para todo mundo, não vai ter evasão e vai acontecer. Isso já aconteceu, a gente já começou o curso com 30 e terminou com 3. Eu juro que isso já aconteceu, gente, e é real. Né? Dependendo do que você traz como temática, as pessoas se sentem desconfortáveis, se elas não estão preparadas ou se elas não sentem vontade de tratar disso, ainda mais que são projetos de demanda espontânea, vai acontecer de você encontrar territórios, assim, quem está aberto para essa possibilidade, né? O eixo temático está aberto para qual possibilidade? Então, tudo isso é muito importante. Pesquisar é fundamental. E o arte educador, ele também é um artista, gente. A gente tem que entender que a gente precisa de tempo para a gente começar os nossos ciclos e encerrar nossos ciclos. A gente tende a querer dar conta de tudo, mas a gente deixa para trás os nossos próprios processos. E a gente, como arte educador, a gente também cria, a gente também precisa de tempo para elaborar, para entender. Então, assim, é muito importante tentar respeitar esse tempo. Eu sei que nem sempre a gente consegue, principalmente pela questão financeira, né? Mas o que a gente puder fazer para que isso aconteça, eu acredito que seja importante. Aqui, eu vou tentar ser mais breve e vou mandar para vocês 2 outras ações que... uma ação eu já fiquei sabendo no BDMG, eu vou mandar aqui no chat para vocês. Tem outras 2 práticas educativas que eu acho que é interessante falar, que é essa daqui,
que é o Diário do Busão. Essa daqui eu conheci antes, eu conheci lá na pesquisa do BDMG, meu amigo se inspirou nela, assim, é muito interessante porque esse arte educador, ele faz as mediações no caminho das visitas, então a parte também de que você sai, né, quando as escolas vão de ônibus até o passeio, né, a parte do passeio, ele faz disso a parte da mediação cultural, esse artista que é o Diego Moraes. Então, ele utilizou desse lugar, né, do transporte, para que as pessoas fizessem as ações de mediação cultural lá. E tem uma outra que eu descobri através da minha mãe, pela uma apresentação que uma das educadoras do Instituto Itaú Cultural passou para ela, que é essa daqui, que mandei para vocês também, que é o Amadores Júnior Segurança Patrimonial. Eu acho que é genial isso que eles fazem, são 2 artistas, e esses 2 artistas, eles se vestem de segurança patrimonial, porque o museu, geralmente, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ir, existe o segurança patrimonial, né? O segurança patrimonial, ele está o tempo todo ali, vigiando a obra, né? Então, esses artistas, eles estão ao lado da obra e eles são a própria obra, né? Então, eles estão vestidos de segurança, fazendo com que as pessoas repensem esse espaço do museu e repensem o espaço também dos trabalhadores que trabalham nesse museu. Então, acho que 2 ações para vocês ficarem instigados a conhecerem, tá? Então, mandei aí para vocês no chat. Bom, estou tentando ser o mais breve possível, mas se não der tempo, eu acho que eu vou até perguntar para vocês, na verdade, se vocês preferem, eu preciso passar a atividade para vocês, que a gente vai trabalhar, mas vocês precisam sair, se vocês precisarem sair, eu já passo para a atividade agora, para poder orientar vocês, que a gente vai ter essa atividade de mediação, tá? Respondam no chat. Bom, aqui eu coloquei a cidade e seus territórios, e aí a gente vai pensar cada um, seu município, sua localidade, né, da maneira como quiser. No caso aqui, eu coloquei Poços de Caldas como exemplo, e aí, para pensar Poços de Caldas, eu coloquei para identificar, né, as principais... vocês podem ficar? Então, vão respondendo aí no chat que eu vou continuar. Poços de Caldas para identificar as principais características da cidade e fazer o mapeamento dessas demandas. Se vocês quiserem também, colocando no chat, ou participar por voz, o que vocês identificam como as principais características de Poços de Caldas, seria bom. E esse levantamento, esse mapeamento de demanda, pela experiência de vocês, tá, gente? O que são as instituições, né, dessa cidade? Então, a gente tem os espaços que acolhem essas atividades culturais e artísticos e sociointegrativas. Então, a gente tem as escolas, a gente tem as praças, a gente tem os museus, a gente tem os centros culturais, a gente tem N espaços, né, que podem abarcar essas localidades, mas a gente também tem a rua, a gente tem a casa, a gente tem outros espaços que comumente não são pensados enquanto espaços culturais, né, instituídos. E a gente tem também o calendário cultural, que são as ações que acontecem pontualmente, né, eventos diversos, onde tem essas especificidades de assunto e de público-alvo. Aqui em Poços a gente tem alguns eventos nesse nível. Se vocês quiserem digitar pelo chat, podem digitar, tá? Ou se vocês quiserem falar alguma coisa que chama atenção em vocês, no município de vocês. De qualquer maneira, Poços eu consigo pensar na questão do turismo, eu acho que é uma das principais características, né? As pessoas estão sempre pensando nessa questão do turismo, mas, ao mesmo tempo, acho que também é um local que ele é já explorado através dos eventos, né? Então, a gente tem um calendário cultural que pensa no turismo, a gente tem o Júlio Fest, né? A gente tem essas ações pontuais e específicas que acontecem, tem a programação de Natal, de dezembro, então a gente tem alguns projetos socioculturais que acontecem nesse tempo. Poços de Caldas tem a questão geográfica também, acho que é interessante pensar nisso. A gente, então, pensando em instituição e a cidade, a gente tem um museu histórico geográfico, né, na nossa cidade, que é um espaço que ai, meu Deus,
que poderia ser ocupado também de outras formas. Existem editais específicos para ele, com uma semana de museus, né? Existem algumas ações que partem, né, dessa diretriz que é do Plano Nacional de Cultura, que são as semanas de museus. Então, a gente tem isso presente no nosso município. Mas como que isso pode ser trabalhado também através de projetos socioculturais, né? Como que nós, educadores, também estamos nesses espaços, porque o museu ele é histórico-geográfico, né? E aí, mas ele também deve funcionar como um espaço de circulação e fruição de expressões artístico-culturais, né? Então, como é que a gente faz isso, assim, funcionar? Tem também, a gente pode pensar no espaço cultural da URCA, aqui no caso de Poços de Caldas novamente, que é onde acontece a maioria dos nossos eventos, peças de teatro, exposições, concursos. A gente tem a rua Praça Pedro Sanches, que também é uma das praças que mais recebe atividades e ações socioculturais. Agora a gente tem o Parque da Zona Sul, que também estava recebendo os eventos presencialmente, né? E agora a gente tem um ambiente virtual, que também é um território, também é uma espacialidade do município de Poços de Caldas. Isso que a gente está fazendo hoje como atividade de formação é uma ação do município de Poços de Caldas, né? Então, a gente está recebendo pessoas de outros municípios, mas a gente está colocando aqui algumas demandas que são específicas. Então, cada um aqui com seu município, né? O Carlos com São João, quem mais que é? Teve a Ana Paula, que eu acredito que seja de Alfenas, pelo que ela mencionou. Então, cada um pode pensar, né, quais são as particularidades que existem em cada localidade. Então, a gente vai falar sobre... Agora a gente já está mesmo nessa parte da atividade. Antes disso, como a gente tem 15 minutos, eu vou terminar, então, para chegar na parte da ação, e se vocês quiserem comentar sobre a localidade de vocês, ou o que isso perpassou na cabeça de vocês, seria ótimo, assim. Mas a gente vai falar, então, do que é mediar e criar, né? Como é que a gente pode tentar desenvolver essa mediação, essa criação e o que significa, de fato, uma arte-educação que seja plural, democrática e integrativa, né? A atividade que eu quero propor para vocês é a elaboração de uma possível mediação cultural, né, educativa. Não vai ser algo verdadeiro, não precisa elaborar nada que seja de fato executável, mas você pode pensar em alguma demanda que você queira atender, assim, Ou seja, vamos fazer esse exercício de imaginação maravilhoso, que é imaginar como seria se a gente tivesse verba, né? Exatamente. Vocês imaginam. E pensar que esse exercício ele pode se estender para que vocês desenvolvam um projeto futuramente, porque começa desses nichos, né? Se você tem vontade de trabalhar, né? Por exemplo, no nosso caso, a lei municipal está aberta. Poxa, um projeto desse ele pode virar, né? Um projeto de lei. Ele pode virar um projeto através da Lei Aldir Blanc, que vai ser continuada, porque, né, a gente tem uma MP agora que permite repassar os recursos que ainda não foram repassados. Então, a atividade nossa vai ser a elaboração de uma possível mediação cultural. Vocês vão criar da maneira como desejarem, para um espaço cultural institucionalizado ou não. Ou seja, o que é institucionalizado ou não? Pode ser os espaços que a gente já conhece como instituição, como um Museu Histórico-Geográfico de Poços, como um teatro municipal, como um centro cultural, como uma escola, como um parque, como uma praça, ou pode ser a sua casa, pode ser um centro cultural que é um coletivo, pode ser um circo, pode ser qualquer espaço cultural, não necessariamente que seja algo, um espaço físico já institucional, do seu município, ou um evento cultural municipal que tem alguma relevância para vocês, que vocês veem como algo de relevante. Eu vou passar isso por e-mail para vocês, mas vai ser super tranquilo, gente. Esse exercício, eu preciso muito que vocês participem, porque é a maneira como a gente pode trocar, né? No nosso próximo encontro vai ser só em cima desse exercício, né? Então, a gente tem aqui, eu coloquei 3 linhas a um parágrafo, você fica à vontade de escrever o que quiser, se você escrever uma linha e achar que deu conta de falar sobre isso em uma linha, tudo bem, e se quiser fazer uma lauda também, não tem problema.
não estou exigindo nada, é só um exercício mesmo de imaginação, um exercício, uma preposição para vocês pensarem todos esses elementos que a gente trabalhou aqui e como isso pode contribuir para a atuação de vocês enquanto arte-educadores, enquanto mediadores, produtores culturais ou enquanto público, porque a gente, enquanto público, pode ter desejo de transformar também os espaços em que a gente tem essas ações socioculturais. Então, a primeira questão que vocês vão pensar dentro desse exercício é falar esse espaço, né, a descrição desse espaço, se é uma praça, se é né, falar algumas características desse espaço e descrever também a ação mediativa, né? Qual vai ser a ação mediativa, né? Você vai criar uma performance para ocupar aquele espaço, você vai fazer uma exposição que atende para algum tema relacionado àquele espaço, você vai fazer sei lá, uma roda de slam, por exemplo, para fazer tipo um concurso de slam, por exemplo, dentro de uma escola, que já é o que acontece aqui, por exemplo, em Poços. Então, assim, você vai descrever esse espaço e a ação mediativa, né? Geralmente eles vão ter uma relação, se você pensou dessa forma. A questão 2 é uma justificativa, né? Por que você pensou essa ação mediativa, né? Por quê? E por que a justificativa tem a ver com o porquê da ação mediativa e o porquê desse espaço, né? Então, a demanda apresentada é o porquê do espaço, assim. Então, você vai pensar como essas duas coisas se relacionam, né? A justificativa e a demanda, elas estão juntas, né? Você escolheu aquele lugar, escolheu trabalhar dessa forma, por quê, né? A motivação, né? O que tem a ver, o que você acha que precisa ser atendido de alguma maneira. E a questão 3 são os objetivos, o que você espera que aconteça com essa ação. Pode ser, gente, pode ser absurdo, assim, não precisa ser algo já tangível, não precisa ficar formulando objetivo como se fosse um trabalho de conclusão de curso, nada disso. Pensa objetivos práticos, tipo, bem tópicos, se quiser, sabe? Pode falar, sei lá, eu espero que as pessoas tenham menos evasão escolar, ou eu espero que as pessoas conheçam mais sobre a história de Poços, ou que escutem mais os músicos são-joanenses. Algumas dessas situações são objetivos e o público-alvo. A gente, por mais que a gente queira trabalhar com tudo e com todo mundo, existem situações e coisas que dão certo para um público e que não dão para outros. Então, a gente precisa poder pensar como que isso pode ser feito. Eu coloquei uma observação aqui, só um minuto, acho que alguém quer falar. Vou continuar, então. Minha mãe ia falar, mas eu acho que ela vai escrever. Então, eu coloquei uma observação aqui, por mais que eu tenha falado dos públicos, que eu vou ler para vocês rapidinho, né? Vou comentar aqui com vocês, mas é que os projetos culturais, eles são esses ambientes de mediação, né? Então, eles se entrelaçam, eles se movimentam, e eles são uma cadeia de transformações, né? No domínio em que eles estão inseridos. Então, a gente tem que pensar nessa cadeia de transformações. E a gente vai fazer o quê, né? Com esses projetos, com essas ações, com todas essas relações que a gente estabelece com os projetos socioculturais, né? A gente está pensando gestão de oportunidades, qualidade de vida e qualidade de acesso às expressões artísticas, integração de pessoas com necessidades específicas. É muito importante que a gente pense isso aqui numa ação de arte e educação. Estamos aqui com a Simone para comprovar isso, né? Como a gente vai para o YouTube com esse bate-papo, não é só a gente que vai assistir isso, né? Que vai acompanhar isso. Então, a gente tem uma demanda que precisa ser apresentada. E também, né, a valorização dos conhecimentos de estudantes, trabalhadores e idosos, né? O conhecimento ele não parte só do meio acadêmico, ele parte de outros lugares, né? Que a gente não necessariamente reconhece e que não estão ocupando esses espaços, né? Por isso, tanta exclusão e tanta desigualdade, né? A desigualdade vem da questão financeira primordialmente, né? Prioritariamente, mas, além disso, a gente promove a exclusão social através de outros mecanismos, né? De outros mecanismos. Então, e pensar o fomento à autonomia a partir da fortificação de mecanismos de autoestima e vínculos afetivos. Quando o Carlos fala que ele se emociona e que ele sabe que
né, as pessoas melhoraram a sua autoestima e tiveram mais segurança, e estiveram mais tranquilas e puderam... Tudo isso são os resultados que a gente pode ter. Então, quando forem elaborar, que eu vou mandar para vocês essa apresentação e a gente vai encontrar agora novamente na quinta-feira, né, dia 14. Então, assim, gente, se quiser escrever uma linha, pode escrever uma linha, fiquem à vontade. Não tem mínimo de escrita, assim, eu coloquei 3 linhas porque eu acho que é o que dá para explicar alguma coisa, né, mais ou menos, mas não fiquem presos ao tamanho, né, ao formato. O que eu quero de vocês é que vocês coloquem um pouco, elucidem um pouco tudo que a gente conversou aqui e coloquem um pouco da vontade de vocês, né? Eu acredito que haja essa demanda em tal lugar, em tal espaço, para aquele público. E eu posso suscitar isso de alguma maneira. Vou só colocar o que eu falei que eu queria falar para o Fabrício, e que sobre a questão dele ser geógrafo, eu queria colocar uma provocação, porque essa é uma provocação para mim, assim, de como ocupar o Museu Histórico Geográfico de Poços de Caldas, sabe? De uma maneira contínua e eficiente para a população. Eu tenho pensado muito nisso, assim, é algo que está na minha cabeça, e montando esses slides, onde essas fotografias, muitas dessas fotografias foram de uma exposição que a gente realizou nesse museu, eu acho que é algo que pode ser pensado, mas é da criação de vocês. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? A minha parte é aqui. Ô, Larissa, então, como você fez a provocação, deixa eu me desprovocar. O seguinte, que nem você fala sobre a ocupação dos espaços, né? Porque, assim, a leitura que eu tenho de Poços de Caldas, eu falo porque eu não sou aqui de Poços de Caldas, sou do estado de São Paulo, né? E pelo tempo que eu estou aqui, eu vejo que é uma cidade de muita exclusão. A própria parte histórica de Poços de Caldas, você vê que é de exclusão social, tanto geograficamente, quanto culturalmente, quanto economicamente. Porque você vê o seguinte, Poços, a parte central, você vê que existe um público, existe os centros culturais, são aglutinados nessa região. Mas a região periférica, como você fala, você tem uma percepção, eu vi algumas fotos suas, você ministrando aulas no Escola Padrão, aqui na Zona Sul. Uhum. E você vê que aquela região, mesmo no projeto que a gente havia, que está fazendo o olhar fotográfico, você vê que algumas vezes eu até falei sobre a gente fazer alguma intervenção nessas regiões, tanto na Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste da cidade, você vê que há exclusões. E você tenta imaginar a parte de deslocamento. Uma família que tenha um núcleo familiar tradicional, vamos colocar 2 filhos e os pais, para eles se deslocarem até um centro cultural, na região, até o centro geográfico, até o museu, quanto que eles iam dispor de valores só para o deslocamento, ida e volta? Será que fica viável numa condição econômica de Poços de Caldas? A gente sabe que o salário médio de Poços de Caldas é um salário baixo, em vista de Poços de Caldas. E esse é um ponto. Qual seria a problemática? Que não seria só a Zona Sul, estou falando de todas as regiões. Qualquer deslocamento há um custo, sendo que aqui só tem um monopólio de transporte público em Poços de Caldas. As pessoas que não são aqui de Poços de Caldas, acho que não sabem, é um fator de impedimento esse deslocamento. O segundo ponto, como uma solução, o órgão municipal desloca, falar, vamos ter aos sábados ou aos domingos transporte público, fazer um tour. Não tem esses tours que tem de hotéis, pelos pontos turísticos de Poços de Caldas? Fazer isso, colocar um ônibus, hoje vai ter o transporte da região sul, dos pontos turísticos, museu geográfico, e tudo com monitores. Usaria, como a Poços de Caldas tem muita universidade, cada um na sua área. Fala assim, pessoal da arquitetura da PUC, vamos falar sobre a arquitetura da Assis Figueiredo? Como é que veio a arquitetura? Como foi a transformação? A gente sabe que Poços de Caldas não era para ser situado a parte central, onde que é hoje em dia. Se a gente vê a planta realmente, a disposição original de Poços de Caldas, não era para ser onde que está, por causa da parte hidrográfica de Poços de Caldas.
No entanto, que até foi construído a represa Safina de Brito, porque ali é uma região alagada, né? O outro ponto que eu acho interessante também, a gente vê qual seria o retorno disso. Eu acho que a pessoa tendo acesso à cultura vai ter um pertencimento maior com Poços de Caldas. Que você perguntar para qualquer pessoa, faz uma enquete, chega ali no terminal urbano, Poços de Caldas é bom? Será que todos é bom para quem? Né? Para quem mora no centro, para quem tem uma condição econômica boa, e para quem tem que se deslocar grandes distâncias, pegar 2, 3 horas, por exemplo, você tem que ir no shopping da Zona Sul. Quantas condições você tem que pegar? Qual o valor que você tem que dispor para fazer uma visita num centro comercial desse? Então, são essas situações que eu acho que vai desagregando a cidade, vai criando a parte vulnerável, artística, econômica, cultural, isso vai, como posso dizer, vai separando a cidade em si, né? Em a parte rica, a parte cultural, diversos fatores, né? Eu tenho essa visão. E das soluções seria isso, esse transporte que sairia fazer esse percurso. Mas, no entanto, a gente está sabendo que está num processo de licitação dos pontos turísticos de Poços de Caldas. Né? Tá em processo. Mas será que isso vai ser bom para quem, essa parte de licitação? Será que vai ter acesso, mesmo que seja pouco, mas será que o acesso vai ser bom para a pessoa com mais exclusão, que está excluída socialmente? Desculpa ter falado muito aí, viu? Imagina, Fabrício, essa é a atividade, na verdade. Então, você vai passar isso. Se você já identificou uma demanda, você colocou como seria feita a mediação, né, através dos profissionais que são dos cursos, de diversos cursos de graduação, como a gente tem diversos em várias, né, em várias áreas, em vários eixos específicos. Então, assim, você já tem a descrição desse espaço, né? Você quer, né, fazer uma atividade de formação que tenha esse caráter de fornecer o transporte. Você pode fazer isso no projeto cultural. A gente, inclusive, antes de sair a pandemia, a nossa proposta era fazer com que as pessoas... A gente tinha um projeto de viagens, né, pelo olhar circular, né, onde a gente conseguia levar os nossos participantes e alunos para conhecerem os centros culturais em São Paulo, porque a gente fala muito sobre isso, né? Ocupar a nossa escola, ocupar o nosso bairro, mas aqueles alunos querem estar em São Paulo também no MASP, eles querem estar no Instituto Moreira Salles, como qualquer outra pessoa tem a oportunidade de ir visitar esses lugares, né? O Emicida fala exatamente sobre isso, ocupar o Teatro Municipal é de extrema relevância. Então, se é uma possibilidade, pensar nesse transporte, então, como a atividade, né? Como que, além desse transporte, por que esses profissionais? Qual é a necessidade desses profissionais? Então, você já falou, né? Eles têm como contribuir com a atividade pedagógica, por exemplo, dessas ações, né? A gente tem aqui em Poços de Caldas o ônibus da história, que é um projeto bem legal que acontece, mas são de editais específicos, onde eles passam pelos pontos turísticos e fazem essa leitura artística, onde cada figura, né, relacionada àquele ponto turístico, ela entra no ônibus e conta a sua própria história. A gente tem um projeto bem legal que é da Elisângela Virgula, da Associação Círculo de Arte. Então, assim, a gente tem algumas ações que acontecem dessa forma e que precisam ser pensadas com continuidade, assim, né? Então, eu acho que tudo isso que você colocou de fala pode servir para a sua atividade, né? Então, eu acho que é algo muito pertinente, assim. Eu sei que alguém falou que tem que sair às 8 horas, eu já segurei vocês por mais tempo do que eu podia, sei que todo mundo tem compromisso, vocês estão de acordo com a atividade, acho que é sempre um contrato, mas é sempre algo que a gente precisa definir juntos, vocês estão de acordo com a atividade para que a gente traga essa atividade na quinta-feira, às 6 horas, durante o nosso encontro. Tá todo mundo de acordo? Vou passar a apresentação para vocês. Gente, não fiquem preocupados em
destrinchar, escrever um trabalho imenso, mas é só para a gente poder trocar aqui, debater. Eu quero ouvir vocês. Vocês vão apresentar o que vocês trouxeram, tá? E eu vou fazer só a mediação. Vou botar vocês para falar. Tá bom? Tudo certo? Todo mundo de acordo? Sim. Então é isso. Vou mandar o material para vocês por e-mail. Muito obrigada por estarem aqui. Quero agradecer realmente todos vocês que estiveram presentes. Eu sei que é difícil tirar um tempinho. A nossa vida está muito corrida e muito cansativa, mas eu espero que vocês gostem do que a gente está propondo aqui como atividade. Então é isso. Até quinta-feira. Vou mandar para vocês os materiais agora. Um beijo e muito obrigada.